Boa noite. Mais uma vez temos o prazer de meditarmos nas Sagradas Escrituras e hoje trataremos acerca de mais um assunto, a multiplicação dos pães e dos peixes, que se encontra em Mateus 14, 13 a 21. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Senhor, dai-nos mais uma vez a capacidade de iluminação do Teu Santo Espírito para compreender a Tua verdade, os Teus ensinamentos e força e possibilidade para os praticá-los, ó Pai, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse é um dos milagres mais conhecidos, por certo, a multiplicação dos pães e dos peixes. E o texto nos fala então ali de 5.000 homens, aproximadamente ali 5.000 homens, e fora crianças e mulheres. Então, pode-se imaginar ali muito mais de 10.000 pessoas. As crianças, as famílias antigamente eram numerosas, né? Tinham várias crianças, além ali de suas mulheres. Então, nós vemos uma grande quantidade de pessoas sendo favorecidas ali naquele momento. O Senhor que, vendo ali aquelas multidões, fala para os seus discípulos: não, eles estão com fome, vamos dar então de comer. E os discípulos falam: Senhor, mas como? Só assim, de homens tem uns 5.000, como que nós vamos alimentá-los com apenas 5 pães e 2 peixinhos? Mas ali o Senhor tem algumas lições para aqueles discípulos, para aquela multidão e para nós também nos nossos dias. Em primeiro lugar, esse milagre é uma prova incontestável do poder divino do nosso Senhor. Satisfazer a fome de mais de 5.000 pessoas, contando apenas com 5 pães e 2 peixes, é certamente uma obra que aos homens é algo impossível, e enfatizava o poder sobrenatural do nosso Senhor. De forma alguma, uma pessoa poderia fazê-lo. E aos olhos ali, realmente perante a vista de todos ali, esse milagre. Talvez uma pessoa pudesse enganar algumas poucas pessoas e com muita dificuldade, um ilusionista, um mágico, enganar algumas pessoas. Talvez ali simular a cura de um aleijado, talvez simular ali a ressurreição de um morto, suposto morto, né? Mas naquele momento ali não havia como negar aquele milagre tão impressionante de apenas aqueles poucos pães e aqueles peixinhos ali fartarem, saciar ali a fome de toda aquela multidão que comeram e comeram ali realmente até matar toda a fome ali deles. Essa obra foi poderosa, uma obra ali realmente demonstrada pelas mãos poderosas do nosso Senhor e deu provas realmente de que Ele era Deus. Ele fez existir então do nada, ele trouxe a existência através da sua vontade, o alimento ali para abastecer ali, para trazer realmente o sustento naquele momento para toda aquela multidão. O poder de criar é uma prerrogativa do nosso Senhor, é algo exclusivo do Senhor. O homem não tem capacidade de criar nada.
mas o nosso Deus, sim, ele tem capacidade que, como nós bem sabemos, antes não existia ali o nada, e o Senhor trouxe pelo poder da sua vontade, pelo poder da sua palavra, veio então a existir todas as coisas como nós as conhecemos hoje. Em segundo lugar, esse milagre é um notável exemplo da compaixão do nosso Senhor para com os homens. O nosso Senhor ali viu aquela multidão num lugar deserto, quase ali o povo já com muita fome, e o Senhor sabia que dentre aqueles ali provavelmente teria alguns que não teriam recursos para comprar o pão ou não encontrariam o alimento, e aquelas pessoas que por algum motivo realmente não tinham ali aquele recurso, o Senhor pega e fala, não, vamos cuidar das nossas ovelhas aqui, não vamos dispersá-las sem antes cuidar delas. João 6:26 diz, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Realmente, alguns ali, daqueles que seguiam o Senhor, o seguiam por curiosidade, outros por costumes, mas o Senhor não desprezou ali realmente nenhum desses. O Senhor não falou assim, vamos alimentar só quem creu. Não, o Senhor pega e demonstra sua graça ali para com todos. Ele demonstrou compaixão ali para com todas aquelas pessoas, para que então para comessem, se fartassem. E ninguém foi embora sem ser ali suprido de suas necessidades. Deus, dos tempos da antiguidade, nosso Senhor é o eterno e ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo esse que vem trazer-nos alegria. Êxodo 34:6, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade. Ali Moisés falando com o Senhor, e certamente ele continua sendo esse Deus longânimo, misericordioso, clemente, fiel. O nosso Senhor, o mesmo Deus que era, é e sempre será. E nós podemos continuar a crer no Senhor da mesma forma. Ele não trata com os homens de acordo com os pecados deles. O Senhor não nos trata conforme o que merecíamos. Se nós seríamos totalmente destruídos. O Senhor nos trata por conta do seu bom nome, seu grandioso nome. Ele trata-nos com amor. Ele nos trata não porque haja em nós algum merecimento. Nós não merecemos nada de bom, mas as suas graças, o seu favor, a sua misericórdia é derramada sobre nós, porque Ele assim o quer. Ele assim livremente o quis. Nós vemos Romanos 2, versículo 4 também, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Sim, o Senhor é aquele que demonstra essa bondade e que demonstra uma bondade que até conduz a pessoa ao arrependimento. Através de suas obras maravilhosas, ele suscita então ali realmente o arrependimento nos corações daqueles que estavam tão distantes dele. Em todo o seu relacionamento com os homens no mundo, Jesus mostrou-se sempre terno de misericórdia. O Senhor não tem prazer na destruição, o Senhor não, de forma alguma, mas ele tem prazer em demonstrar sua misericórdia. Miqueias 7:18, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O Senhor tem prazer na misericórdia. Que nos esforcemos para, semelhante ao Senhor, demonstrar prazer na misericórdia. Nós, por certo, muitas vezes não temos agido dessa forma como o Senhor nos estimula a praticá-lo, a viver. Assim como o Senhor foi misericordioso para conosco, assim como teve prazer em ser misericordioso para conosco, nós também devemos demonstrar misericórdia para com o nosso próximo. O Senhor nos ensina e, como filhos,
devemos exercer os ensinos do Pai, abençoando, servindo aqueles que estão ao nosso redor. Escreveu um sábio chamado Quesnel: deveríamos ter abundância de piedade e compaixão para com as almas enfermas. Deveríamos ter abundância de piedade e compaixão para com as almas enfermas. Nós fomos essas almas enfermas e somos fracos e débeis e necessitamos da misericórdia do Senhor constantemente. Que desempenhemos também esse serviço no dia a dia para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, esse milagre é uma vívida ilustração da suficiência do Evangelho para satisfazer as necessidades da alma de toda a humanidade. Todos os milagres do nosso Senhor, sem dúvida, têm algum significado. E algumas pessoas, às vezes, colocam significados que o texto não está falando, criam ali alegorias, criam sentidos que o texto não está tratando. Mas esse texto é um texto que nós tanto vemos o que é literal, realmente esse milagre foi verdadeiramente ali um milagre, foi verdadeiramente uma multiplicação, ocorreu isso, mas também ele tem um outro significado por detrás. Nós vemos essa multidão que ali simbolizava toda a humanidade, carente, faminta, realmente necessitada, pecadores que realmente em meio a um mundo hostil ali, desamparados, caminhando sem qualquer esperança rumo à destruição, como diz Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Também Apocalipse 3,17, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aquela multidão era uma multidão carente, não só ali de pão, mas também necessitava da palavra, o pão da vida, assim também aquelas pessoas o necessitavam. E esse pão da vida, o pão de Deus, ali era o nosso Senhor Jesus, como atestado em João 6,33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Também verso 35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. O Senhor era esse que realmente podia saciar aquela multidão, não só fisicamente, mas vinha dar realmente vida e vida do alto. O que representa os pães e os peixes são a figura do ensino do nosso Senhor, o Cristo crucificado em favor ali dos pecadores, como substituto, aquele que viria a morrer por pecadores, como foi mencionado. Para o homem natural, essa doutrina, esse ensino, parece uma coisa absurda, algo realmente louco, mas realmente aos olhos do mundo pode parecer isso. Mas para aqueles que creem é maravilhoso. 1 Coríntios 1, 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Sim, quando nós falamos de Cristo como Salvador, como aquele que veio trazer a vida para aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, essas pessoas nos tratam como loucos. 1 Coríntios 1, 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é o pão de Deus que desceu realmente dos céus para dar vida aos homens. João 6, verso 33. João 6, 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse é o pão de Deus. Milhares de pessoas têm provado do pão da vida e têm sido saciadas. Elas têm encontrado realmente ali
foram saciadas, enchidas plenamente. Assim como aquele povo teve ali a sua fome saciada, foram satisfeitos, nós podemos encontrar satisfação para as nossas almas, mas tão somente em Cristo. João 6,55, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Em Cristo, o nosso Senhor, que entregou seu corpo e verteu seu precioso sangue por nós pecadores, ali na cruz do Calvário, ele demonstrou imenso amor pelas suas ovelhas, o bondoso e amado pastor, que dá vida para as reassumir, deu sua vida para conceder vida a nós, suas ovelhinhas desgarradas, que estavam longe e distantes desse aprisco maravilhoso que é o aprisco do nosso Senhor. O Senhor nos comprou por alto preço, mas livres em Cristo, temos alegria, satisfação então de estarmos plenamente saciados e hoje podemos viver para a sua glória, podemos nos alegrar nele todos os dias de nossa vida. A Ele, ao nosso Senhor, seja toda honra e toda glória. Amém. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.